Olá a todos, eu me chamo Tatiane Tayane Rodrigues, sou acadêmica do curso de Tecnologia em Radiologia da UNOESC, campus de Xanxerê. Estarei então apresentando sobre o estágio profissional, protocolos técnicos na radiologia veterinária, do qual foi o enfoque do meu relatório de estágio. A otimização da proteção radiológica, ela é algo que deve ser aplicado dentro do setor de radiodiagnóstico, seja ele humano ou animal, visando então a proteção tanto do tecnólogo em radiologia quanto a do paciente. Desta forma, minimizamos então as doses de radiação recebidas e garantimos então a qualidade da imagem para diagnóstico. Então, o uso dessas tabelas de técnicas radiográficas otimizadas servem como uma referência, ou seja, um guia, que resultará então em menos exposições desnecessárias dentro do setor de raio-x. O objetivo, então, do presente estudo foi correlacionar o estudo teórico com o prático, visando, então, a elaboração de tabelas de protocolos técnicos radiográficos dentro do setor de diagnóstico por imagem da radiologia veterinária. Em relação ao estudo teórico visto em aulas e estudo prático vivenciado, então, dentro do estágio profissional. Como metodologia, então, o estágio foi profissional supervisionado de caráter prático e observacional, realizado, então, no Hospital Veterinário da UNOESC do município de Xanxerê, no estado de Santa Catarina. Lembrando também que o hospital ele presta serviços à comunidade do município e também a diversas outras cidades vizinhas. Ele é conduzido por vários médicos habilitados, profissionais habilitados, que priorizam, então, a ética e o aprimoramento do exercício da profissão, colocando, sobretudo, a vida e o bem-estar do animal em primeiro plano, para, então, assim, garantir a satisfação dos seus clientes e também proprietários. O período do estágio foi entre 30 de março a 14 de abril de 2021, totalizando um total de 20 horas semanais. Na metodologia, então, ainda, tais informações elas foram adquiridas através do diálogo com o técnico supervisor do estágio e o orientador de estágio, em relação a como poderíamos, então, inserir uma tabela de protocolos técnicos e aplicarmos em animais. Com o auxílio, então, de pesquisas e revisões literárias, utilizando-se das seguintes palavras-chave: protocolos técnicos, raio-x, radiologia veterinária e otimização radiológica. Em discussão, então, decidimos elaborar para o estudo 2 tabelas técnicas com as seguintes informações importantes, sendo estes os dados que foram, então, estudados. Medidas do animal, foco, estruturas, valores de KVP-MA e MAS e as respectivas, então, otimizações necessárias para as minimizações das doses. Resultados. Durante, então, a rotina, nesse estágio profissional, nós trabalhamos tanto com os aspectos práticos, quanto também os observacionais. Durante essas 20 horas totais da semana, sobre a orientação de um técnico em radiologia, manuseamos o equipamento, vimos também em relação aos protocolos técnicos, como deveriam ser utilizados, como realizar, então, as colimações corretas, também a maneira correta, de maneira que houvesse menor exposição possível nos pacientes e nos auxiliares, ou seja, os tutores. Verificávamos também, antes do início dos atendimentos, os prontuários, pois desta maneira a técnica em radiologia ela brevemente orientava sobre como realizar os posicionamentos corretamente, a distância foco-filme, a colimação e as técnicas que deveriam ser utilizadas de acordo com cada estrutura a ser estudada. Além também sobre quais orientações deveriam ser repassadas ao tutor e ao médico veterinário que estivesse, então, acompanhando o exame ou na realização do exame naquele momento. Como resultado, durante esse período, houve uma demanda de 20 exames variados, dos quais foram observados tanto as técnicas utilizadas pelo técnico do setor radiológico, como também a maneira de tratar o paciente, como realizar os exames corretamente e tudo mais.
Por fim, resultou então na elaboração das duas tabelas técnicas, usando como referência um canino da raça Border Collie e um felino de porte pequeno sem raça definida. Sendo então essas as duas tabelas finalizadas de acordo com o conhecimento teórico e prático. Nessas tabelas, temos as seguintes informações, então. A estrutura do animal, que seria estudado, os fatores de exposição radiográficas, KVP, MA e foco, que seria o foco seria o MA, e o ali é o MAS, a espessura e também a técnica otimizada, caso fosse necessário otimizar então essa técnica. A primeira tabela ela serviria então de referência para um animal de porte grande. A segunda tabela ela serviria então como referência para um animal de porte pequeno e talvez também para um animal de porte médio, fazendo alguns ajustes também. Resultados. Então, para chegarmos nesses seguintes resultados, nesses seguintes cálculos e valores, foi realizado então esse seguinte cálculo para cada técnica, para cada valor de exposição ali. Para obtermos então os valores de KVP, nós devemos utilizar a seguinte expressão: KVP igual a 2 vezes E mais Cm, que seria a constante de miliamperagem, onde KVP é a tensão de pico que será aplicada no tubo de raio-x. Esse KVP, ele é a tensão elétrica, ele é o poder de penetração, a quilovoltagem. Ele seria então um fator primário de contraste na imagem radiográfica. O KVP, ele é o que vai fazer a definição dos contrastes, os tons de cinzas no exame radiográfico. O E seria a espessura da região que seria radiografada. A Cm é a constante de miliamperagem do aparelho. No caso do hospital veterinário, utilizamos então a constante 30. Já em relação ao MA, ou seja, o foco que utilizamos como referência nas tabelas foi de acordo com as que estavam estabelecidas no aparelho do hospital veterinário. Usamos então 80 para foco fino, 80 MA, e 200 MA para foco grosso. Lembrando que o foco grosso seriam os estudos de tecidos. O MA também, ele é responsável então pela corrente do tubo, ou seja, ele é responsável então pela quantidade de radiação que será então utilizada. O MAS já foi extraído da seguinte forma: para extremidades, o MAS é KVP dividido por 3. Para demais regiões, exceto abdômen, coluna e tórax, usamos MAS igual a KVP dividido por 2. E no caso do estudo de tecidos, MAS é igual a KVP vezes a constante de miliamperagem. Os valores das constantes são os seguintes: abdômen 0,7, coluna 0,8 e tórax 0,15. Para exemplificar melhor, usamos como referência a região do abdômen do canino, representada então na tabela 1, e desmembramos então o cálculo para melhor compreensão. E este então é o seguinte cálculo: no primeiro cálculo seria KVP. Então, KVP igual a 2 vezes E mais a constante de miliamperagem do aparelho, ou seja, 2 vezes 25 mais 30. E por final, o resultado seria 80. O MAS seria KVP vezes a constante de miliamperagem. Como optamos pelo abdômen, então usamos então a terceira regra do cálculo do MA. Então, pegamos então a constante de miliamperagem do abdômen, 0,7. O resultado é 56 MAS. A otimização já, depois de realizados esses cálculos, ela é feita da seguinte maneira. Podemos então aumentar 15% do KVP e diminuir 50% do MAS. E assim então adquirimos uma técnica otimizada, minimizando então as doses de radiação no paciente também. Mas assim, para adquirirmos essa técnica otimizada, esse fator de otimização ele pode ser utilizado então no dia a dia,
durante os exames. Um exemplo seria se uma imagem ela estivesse com uma alta densidade, ou seja, ela estivesse escura, podemos então aplicar a técnica dos 50% do MAS e manter o KVP. Você diminui 50% e mantém o KVP, se a imagem ela estiver com uma alta densidade ou escura. No caso da imagem ela estar esbranquiçada ou com pouca exposição, aumentamos então o KVP em 15% e mantemos então o MAS, porque o MAS ele vai fazer então a definição da densidade radiográfica também. E o KVP já vai fazer a definição do contraste, os tons de escalas de cinza. Então, se ele estiver muito escuro, você aplica então esse 50% diminuindo. Tal estudo, então, ele não foi viável para animais de porte grande, como os equinos, bovinos, e por conta das estruturas serem maiores, e por serem exames mais específicos, como membros anteriores e posteriores, além também da baixa demanda desses exames durante o período de estágio. Em relação aos exames que tiveram destaque, eu cito aqui a mielografia torocolombar lombar. Este paciente era um canino macho, do sexo masculino. Ele vinha já com uma suspeita de dor de coluna e uma suspeita também, ele já vinha com dor de coluna e com uma suspeita clínica de DDIV. Essa DDIV é uma enfermidade neurológica que é frequentemente descrita em cães de raças condrodistróficas, cujas principais alterações clínicas incluem então a parapesia, paraplegia, hiperetesia, repressão vesical, incontinência urinária e perda de capacidade perceptiva de dor profunda, segundo Silveira. Nessa imagem, então, temos as projeções oblíquas à esquerda. Também temos as projeções lateral esquerda e direita. Aqui no ponto em amarelo, seria onde foi verificado então a lesão. Esse procedimento foi um procedimento bem demorado. Ele exige muitos fatores de biossegurança, higienização, enfim, onde é todo higienizado e esterilizado todos os materiais que serão utilizados. É feito pelo médico veterinário, com acompanhamento, então, do técnico em radiologia. É feita, então, anestesia e sedação do animal. E a aplicação do contraste também. Após a aplicação do contraste, verificou-se, então, a lesão ali entre as vértebras ali do animal, onde foi pontuado, então, com a seta amarela. E, por fim, portanto, tais protocolos técnicos são importantes, principalmente se pensarmos na proteção radiológica, sendo uma das ferramentas essenciais para a otimização das doses nos pacientes, sendo importante também ter o conhecimento do manual para extrair tais dados, o que exige um pouco de tempo, além da constante de miliamperagem, os valores da KVP, MA, o MAS. Pode-se ver, então, que esses protocolos otimizados, eles podem ser aplicados tanto no setor animal ou humano, como já é aplicado. Porém, ele exige um pouco de tempo e paciência para você estar fazendo cálculo e tudo mais. Porém, as vantagens deles são visíveis com as minimizações de doses no paciente e também a qualidade dos exames. Sendo assim, as suas contribuições, elas são significativas para ambos os lados. Por fim, então, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos e tenham um bom dia, uma boa noite.